Olá, bom dia, seja muito bem-vindo a essa edição. E vamos juntos dar uma olhada no que foi destaque nessa semana no Brasil e no mundo. A cada 4 vagas criadas no mercado de trabalho neste ano, 3 foram ocupadas por quem concluiu o ensino médio ou superior. As pessoas com baixa escolaridade encontraram mais dificuldade. O mercado de trabalho está buscando pessoas mais qualificadas. Das novas vagas de emprego abertas em janeiro e fevereiro de 2022, 77,5% ficaram com pessoas que concluíram o ensino médio ou o superior. Segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, a maioria das vagas ficou com quem terminou o ensino médio. No total, 279.578 pessoas do grupo foram empregadas. No nível superior completo, o saldo foi de 90.068 contratados. Os analfabetos são os menos incluídos no mercado de trabalho, com apenas 405 novos postos. O saldo de contratações nos 2 primeiros meses do ano é positivo, com quase 479 mil pessoas empregadas. O número foi impulsionado principalmente pela indústria, que abriu cerca de 152 mil postos de serviço. A maioria das vagas da área ficou com os homens. E a área que mais empregou mão de obra feminina foi a de técnicos de nível médio. O Congresso Nacional validou uma lei que garante recursos a candidaturas femininas. A lei já foi publicada no Diário Oficial da União. A proposta prevê a aplicação de 30% do fundo partidário em campanhas encabeçadas por mulheres e em programas voltados à participação delas na política. Com a regra da proporcionalidade, se o partido lançar mais do que 1/3 de candidaturas femininas, o tempo de rádio e TV e os recursos devem aumentar na mesma proporção. A distribuição dos recursos deve ser feita conforme critérios definidos pelos órgãos de direção e pelas normas do Estatuto, considerados a autonomia e o interesse partidário. O texto também anistia os partidos que não preencheram a cota mínima de recursos ou que não destinaram os valores mínimos em eleições passadas. E vamos falar de saúde. O reforço com a vacina da Pfizer aumenta a proteção em quem recebeu doses da Coronavac. O estudo foi divulgado pela Fundação Oswaldo Cruz. Um novo estudo feito por pesquisadores brasileiros indicou que a proteção contra a variante Ômicron em indivíduos que receberam 2 doses de Coronavac aumentou em até 7 vezes após receber o reforço vacinal da Pfizer. De dezembro a março, período de entrada e maior circulação da nova variante no Brasil, os indivíduos que receberam 2 doses da Coronavac tinham apenas 8,1% de proteção contra a Covid sintomática. Ao receber uma 3ª dose da Coronavac, o chamado esquema homólogo com a mesma vacina, a proteção subiu para apenas 15%. Mas ao receber o reforço da Pfizer, um esquema com vacinas diferentes, ofereceu uma proteção de 56,7% contra o desenvolvimento de sintomas de Covid. Já para as formas graves da doença, as 2 doses da Coronavac ofereciam proteção de 57,3%. Um reforço também de Coronavac aumentou essa proteção para 71,3%, enquanto o reforço da Pfizer elevou a proteção para 85,5%. A pesquisa da Fiocruz é a primeira a avaliar a efetividade desses imunizantes e do reforço vacinal no contexto de 2 variantes. Para avaliar a efetividade dos imunizantes, os cientistas analisaram mais de 1.300.000 exames do tipo antígeno ou RT-PCR em todo o Brasil. A Anvisa aprovou nesta semana o registro definitivo da vacina da Janssen contra a Covid-19. A decisão veio quase 10 meses após o início da aplicação do imunizante aqui no Brasil. A autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária para a vacina fabricada pela Janssen contra a Covid também inclui a aprovação da dose de reforço do imunizante. A vacina já estava aprovada para uso emergencial desde o dia 31 de março de 2021 e demonstrou eficácia de 86,4% em 6 meses. Segundo a Anvisa, com o registro, a população recebe um atestado de que o produto passou por exigências comparáveis às das melhores agências reguladoras do mundo. A vacina da Janssen é baseada em um vetor de adenovírus sorotipo 26 e é indicada para a imunização de pessoas maiores de 18 anos. O imunizante é aplicado em dose única para a imunização primária.
Adicionalmente, uma dose de reforço pode ser administrada pelo menos 2 meses após a primeira. A vacina também pode ser aplicada como dose de reforço para pessoas que concluíram a vacinação primária com uma vacina de tecnologia mRNA, como é o caso da Pfizer. E mudando de assunto, a carga tributária aumentou e o brasileiro pagou quase 34% do PIB em impostos no ano passado. Em valores absolutos, foram 570 bilhões de reais a mais em impostos e contribuições. Na proporção do PIB, foi o valor mais alto desde 2010, quando teve início a série histórica. Até então, o maior valor tinha sido registrado em 2011, ano em que o indicador alcançou 33,5%. Os números levam em conta governo federal, estados e municípios e foram divulgados pelo Ministério da Economia. Dos quase 3 trilhões arrecadados, 1,951 bilhões foi para o governo federal, 789 bilhões para estados, 202 bilhões para os municípios. Também, segundo o Ministério da Economia, a carga tributária do governo federal cresceu 1,55 ponto percentual em 2021 para 22,48%. Segundo o Boletim do Tesouro, o aumento da carga tributária foi influenciado pela reversão de incentivos fiscais instaurados durante a crise da Covid, além de um crescimento econômico em 2021, pautado na retomada de comércio e serviços. Em 2020, a carga tributária bruta somou 2,372 bilhões, equivalente a 31,77% do PIB. A venda de carros, caminhões e ônibus novos no Brasil, em março, recuou 22,5% em comparação com o ano de 2021. Foi o pior resultado para o mês dos últimos 18 anos. A informação foi divulgada pela Associação de Distribuidores e pela FenaBrave. Na comparação com fevereiro, as vendas de março avançaram 10,95% segundo os dados da entidade. Com isso, no primeiro trimestre, os emplacamentos de veículos no país acumularam queda de 23,15% na comparação com os 3 primeiros meses de 2021. A indústria vem enfrentando problemas com capacidade de entrega de fábricas prejudicada por escassez de componentes que incluem sistemas eletrônicos. Na véspera da crise, a fabricante de caminhões e ônibus Mercedes-Benz anunciou 15 dias de férias coletivas para 5.600 funcionários em São Paulo e Minas Gerais para lidar com o problema da falta de peças. A FenaBrave resolveu manter as projeções divulgadas em janeiro para 2022. Com isso, a entidade segue esperando que as vendas de carros e comerciais leves este ano subam para 2.060.000 unidades. A expectativa para caminhões é de expansão de 7,3%, enquanto para ônibus que as vendas têm um crescimento de 8% em comparação com 2021. E faltam poucos dias para a Páscoa, mas para muita gente será difícil presentear toda a família. É que esse ano os ovos de chocolate estão bem mais caros e por isso é preciso buscar alternativas. Na data mais doce do ano, preços pra lá de salgados. Não seria para menos. Parte da indústria atribui a alta dos ovos de chocolate ao aumento do cacau. Mas não foi só ele que subiu. A embalagem, tanto o plástico quanto o papel, eles encareceram demais. E a guerra na Ucrânia também tem impactado muito nesse mercado, especialmente nos produtos importados. Tudo isso explica o resultado do levantamento da APAS, a Associação Paulista de Supermercados, que mostrou que os ovos de chocolate estão até 40% mais caros este ano em relação a 2021. Ainda assim, a expectativa do setor é de alta de 36% nas vendas. Isso principalmente pela oferta de produtos mais acessíveis, como este aqui, que nessa loja custa R$ 4,50. Nosso foco hoje são nos menores, para que as pessoas possam ter a possibilidade de estar comprando. Que eu falei, mesmo com toda essa demanda de alta que a gente acabou sofrendo, tentamos passar para o consumidor o mínimo possível e focar nos menores.
E para economizar ainda mais, o negócio é botar a mão na massa. Ou melhor, botar a mão no chocolate. Quem ensina isso pra gente é a Isabel de Carvalho, que é proprietária dessa fábrica aqui e também apresentadora do programa Saboroso da Hit TV. Que dica você traz pra gente, Isabel? Minha maior dica é você fazer os ovos de colher, que são muito bem aceitos e cai bastante o custo. A dica é o ovo bem casado. Anote aí os ingredientes: chocolate em barra, bolo, pão de ló, leite condensado e creme de leite. Você vai pegar o chocolate, tá? Colocar no micro-ondas, na potência média ou fraca. Você vai colocar por 1 minuto inicialmente, não derretendo. Sempre tirou do micro-ondas, mexe, não derretendo, volta ao micro-ondas por mais 1 minuto. Estando totalmente derretido, aí você vai passar ele por um banho-maria frio. Pego uma lata de leite condensado, levo na panela de pressão, conto 45 minutos, aí deixa esfriar, lógico, né? E aí, para eu deixá-lo mais cremoso, eu pego 4 colheres de sopa de creme de leite, misturo bem. Aí eu vou pedir para o meu parceiro aqui, e já pegando a nossa massa, que a gente tem aqui prontinha. Depois do recheio, a Isabel cobre a casca com mais uma camada de chocolate, leva o ovo à geladeira por mais 5 minutos e pronto! Agora vamos desenformar esta maravilha e vamos mostrar para todo mundo como é que fica por dentro. Vamos lá? Difícil é resistir. O resto é muito simples. Com poucos ingredientes, dá para fazer essa delícia para a família toda. Com certeza, fazer o próprio ovo pode ser muito mais gostoso e divertido. Não é à toa que tem aqui crianças que você vai ensinar hoje, né? Vou ensinar com o maior prazer, porque é uma fundação. Então, são crianças carentes que não têm condições de comprar. Então, são 2 motivos. Um, que ela vai fazer para ela, e segundo, que a fundação vai fazer para vender. Né? Então, isso para a gente é gratificante. Trabalhar é muito bom e ajudar é melhor ainda. O título e o voto são obrigatórios a partir de qual idade? O título e o voto só são obrigatórios para as pessoas que já tiverem 18 anos completos no dia da eleição. Para os jovens entre 16 e 18 anos, o voto é facultativo. E mesmo que esses jovens entre 16 e 18 anos já tenham tirado o título, eles votam se quiserem. E se não comparecerem no dia da eleição, não precisam justificar e não haverá nenhuma penalidade. Como faz para ter o documento pela primeira vez? Para tirar o título pela primeira vez, é super simples. Dá para fazer tudo pela internet sem precisar sair de casa. Dá para usar também o computador e até mesmo o celular. Para isso, é só entrar no site da Justiça Eleitoral, tse.jus.br, acessar o sistema Título Net e no campo Título de Eleitor, você preenche Não Tenho. Ele vai te dar um formulário para você preencher as suas informações pessoais, inclusive número de documentos, e em seguida você terá que enviar as fotos desses documentos que você preencheu no formulário. Agora, é muito importante que essas fotos estejam legíveis. Depois de fazer esse procedimento todo, você anote o número do protocolo e dá para acompanhar tudo pela internet mesmo. No caso de o título ter sido deferido, você pode baixar o aplicativo e-Título e você já vai ter acesso ao seu título no formato digital pelo seu celular. Esse título digital você pode usar inclusive no dia da eleição para apresentar ao mesário e assim comparecer à urna e exercer o seu direito de cidadão. Qual a data limite para tirar o título de eleitor? O dia 4 de maio é a data limite para que qualquer pessoa tire o seu título de eleitor ou solicite alterações no cadastro, como mudança de endereço, por exemplo. O jovem que completar 15 anos até o dia 4 de maio já poderá solicitar o seu título, mesmo sem autorização dos pais. Mas ainda que ele tenha tirado o seu título, ele só vai poder votar nas eleições de outubro se ele já tiver completado 16 anos na data da eleição.
A gente vai para um rápido intervalo e na volta vamos entender melhor sobre a salmonela, a bactéria que foi detectada nessa semana em chocolates na Europa. Nós voltamos já. Seja bem-vindo de volta. Um estudo inédito descobriu 42 genes novos ligados ao Alzheimer. E isso deve contribuir para mudanças nos tratamentos, nos medicamentos e também no estilo de vida. Afinal, eles podem reduzir o risco da doença. Além dos genes já conhecidos, foram encontradas 2 proteínas marcantes que se acumulam no cérebro com resultados devastadores à medida que a doença de Alzheimer progride. Segundo o estudo, vários dos novos genes se concentram em reações como a inflamação e o sistema imunológico, que pode danificar as células cerebrais. O estudo identificou 75 genes que estão ligados a um risco aumentado de Alzheimer, 33 deles já eram conhecidos. Dos novos 42 relacionados ao Alzheimer, muitos se agruparam em várias vias suspeitas, mas não confirmadas para o desenvolvimento da doença. Um desses caminhos é o sistema imunológico do corpo, projetado para nos proteger de invasores. Muitos genes foram associados a um regulador imunológico chamado LUBAC, que o corpo precisa para ativar o DNA e prevenir a morte celular. O estudo também descobriu que as células imunes no cérebro, que estão encarregadas de limpar os neurônios danificados, desempenham um papel fundamental em pessoas diagnosticadas com Alzheimer. Mudando um pouco de assunto, na Europa foram relatados dezenas de casos de salmonela, que é uma bactéria que provoca intoxicação alimentar. As suspeitas apontam que o foco de contaminação seja a fábrica da marca de chocolates Kinder, na Bélgica. E por esse motivo, os chocolates foram retirados dos supermercados do país. A fabricante Ferrero decidiu retirar a unidade das prateleiras dos mercados. Foi solicitada a devolução dos produtos Kinder produzidos nas fábricas de Arlon, na Bélgica, que eram comercializados na França, Bélgica, Reino Unido, Irlanda do Norte, Alemanha e Suécia. Um porta-voz das autoridades sanitárias britânicas afirmou à AFP que foram registrados 63 casos de contaminação por salmonela. Na França, 21 pacientes foram informados por autoridades e 15 relatam ter consumido os produtos Kinder. A idade média dos casos é de 4 anos. As intoxicações alimentares causadas por salmonela causam transtornos gastrointestinais, com frequência acompanhados de febre nas 48 horas seguintes ao consumo. A gente vai falar agora sobre salmonela. O que você sabe sobre a salmonela? Bom, que é uma bactéria transmitida pela ingestão de alimentos crus ou mal cozidos contaminados por fezes, certo? E geralmente ouvimos que o maior risco está nas carnes, só que ovo e leite também são perigosos. Agora, você já tinha imaginado que existia a possibilidade de sermos contaminados por alimentos industrializados, como nesse caso apontado nessa semana na Europa? Pois é, pegou muita gente de surpresa e com certeza gerou uma série de perguntas e inseguranças. E para saber o que é verdade e o que é mentira em tudo que está sendo veiculado, vamos conversar agora com a doutora Nicole Queiroz, clínica e cardiologista. Bom dia, doutora. Bom dia. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Doutora, explica pra gente, por favor, como somos infectados e quais os alimentos que podem nos contaminar. É verdade ou mentira que a gente pode sim ser infectados por alimentos industrializados? Sim, a salmonela é uma bactéria super versátil. Ela cresce de 5 graus até 40 graus. Então, você fica pensando, de 5 a 40 graus é no mundo todo. Em qualquer lugar ela pode crescer. E para eu matar a bactéria, ela tem que estar uma temperatura no mínimo de 70 graus. Então, por isso a gente pede para ferver os alimentos antes de ingerir. Até assim, passou na feira, comprou, tá cru, dá um lavão nela, que a gente fala, dá uma lavadona nela e dá uma fervida. Joga uma água quente para poder eliminar. Quando a gente vê essa história do chocolate, o que eu entendo é, em algum momento, talvez quando ele já foi, porque o chocolate tem que ser fervido, né? Em momento derretido. Talvez na fase de manipulação final dele, da embalagem, ele estava contaminado, contaminou esse lote todo,
e para ele não derreter de novo, certamente ele ficou num ambiente entre 15, 20 graus e a bactéria adora, o pico dela é 25 graus e continuou proliferando. Então esse é o grande, ela pode estar em qualquer lugar, se você não lava sua mão direito, você tem risco de contaminação, porque a bonitinha aí, a bactéria cresce fácil. Doutora, quais os sintomas da doença e o que fazer se formos contaminados? A pior parte dela é a diarreia por salmonela, porque ela costuma ser muito agressiva. Aumenta assim, muito o número de evacuação, ela deixa de ser uma evacuação só com muco, eventualmente aparece sangue, deixando a pessoa muito prostrada. Então o ideal começou com muita diarreia, para de comer coisa pesada e bebe muita água. Se porventura você já não vai aguentar, então, doutora, eu não consigo beber água, eu tô com muita dor no corpo, procura um pronto-socorro para a gente poder te hidratar pela veia. Então, iniciou com sintomas, toma sintomáticos, aqueles remédios de cólica que a gente costuma, medicação para restaurar a flora e se hidrata. E olha só, hoje, por exemplo, existem diversos restaurantes de comidas japonesas, temaquerias, casas de bolos. O que a gente pode fazer para se proteger ao comer desses estabelecimentos, que, aliás, são uma delícia? É uma delícia, mas a gente tem que conhecer a procedência. Ter certeza que essa cozinha é limpinha, que essas pessoas mantêm as normas de higiene, de lavar a mão antes, usar luva para manipular. Infelizmente, não tem como a gente adivinhar. Então, o ideal é você em um estabelecimento que você conhece a refrigeração, onde os peixes, as carnes, as coisas que a gente consome cru, seja armazenado a menos de 5 graus. Tá certo, a gente conversou agora com a doutora Nicole Queiroz, clínica e cardiologista. Doutora, muito obrigada pela sua participação. Fico à disposição sempre. E agora a gente segue. Pátia, com você. A procura por voos internacionais aumentou. Segundo a Associação Internacional do Transporte Aéreo, a alta só no mês passado foi de 83%. Na comparação com 2019, o último ano antes da pandemia, a procura por voos comerciais apresentou uma queda de 45%. O número, que embora seja baixo, é melhor do que o resultado do mês de janeiro, que apresentou queda pela metade nas buscas. O resultado reforça a continuidade da recuperação do setor. A guerra na Ucrânia, que começou no dia 24 de fevereiro, não teve grande impacto nos resultados do mês. Apesar da indicação de alta refletida pelos números, os dados mostraram uma forte variação de números entre os países. A recuperação das viagens aéreas ganha força à medida que governos em muitas partes do mundo levantam as restrições de viagens. Os estados que persistem em tentar bloquear a Covid-19 em vez de gerenciá-la, como fazem com outras doenças, correm o risco de perder os enormes benefícios econômicos e sociais que a restauração da conexão internacional nos trazerá. Já o transporte de cargas apresentou pequena, porém significativa alta em comparação com o ano passado, e sua capacidade de entregas foi superior ao registrado no período. E na Suécia, o Museu de Selfies faz a alegria dos visitantes. O Museum, ou o Museu da Selfie, é uma experiência interativa para as redes sociais na periferia da capital sueca. A gerente do museu diz que é possível encontrar cenários coloridos que ganham vida ao sair dos limites do museu e atrair likes nas redes sociais. Somos uma experiência interativa de mídia social, então estamos em nossa primeira sala, a sala de emojis, e aqui você pode tirar fotos legais e criar conteúdo legal para seu Instagram ou Facebook. Se você faz TikTok, este é o lugar perfeito para fazer vídeos. O preço da entrada, de mais de $30, é equivalente a de um ingresso de um parque de diversões do que de um museu convencional. Mas os visitantes parecem aprovar a iniciativa e aproveitam cada experiência oferecida no local. Você tem a iluminação, tem a música TikTok, tem lanches, tem todas as coisas que gostamos. Você não tem a era dos anos 90 ou 80, você tem a era de 2020, e isso é muito bom. Depois dos primeiros espaços lançados na Holanda, a Suécia é o segundo país a receber uma instituição deste tipo, inaugurada em meados de março. Mas projetos similares foram anunciados para a Alemanha e para Dubai.
levando a crer que os museus interativos vão ganhar cada vez mais visitantes presenciais e curtidas nas redes sociais. Não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e um ótimo dia para você. Um ótimo final de semana e até segunda-feira.